Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje nós vamos ver algumas questões de português da banca Instituto Mais. A prova que nós vamos analisar é da IPREV Santos, realizada ano passado, em 2021. A primeira questão diz assim: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à concordância verbal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A menina e sua mãe, que era convidada de honra na festa, se atrasou. Alternativa B. Começou a conversa falando nas mudanças que estava havendo em toda parte. Alternativa C. Foi arrecadado 1,5 milhão para campanhas de conscientização. Ou alternativa D. Ainda falta 2 quilômetros para chegarmos lá. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder que já eu volto com a resposta. Beleza, se você assinalou a alternativa C de casa, parabéns, você acertou. O miserável é um gênio! A alternativa C é a correta. Ela diz assim: foi arrecadado 1,5 milhão para campanhas de conscientização. Então, o verbo está no singular porque o numeral, o mais importante aí é o 1 milhão. Não importa, né, que é 1,5 milhão. Você só vai colocar no plural se for mais de 2 milhões. Então, até 1.999.000, ainda você vai usar o verbo no singular. Então, por isso está corretíssima essa alternativa. Mas vamos ver as outras alternativas, vamos achar o erro nelas. A primeira, a menina e sua mãe, que era convidada de honra na festa, se atrasou. Veja que o verbo lá, olha, no final, se atrasou, ele corresponde a um sujeito composto, menina e mãe. No meio tem uma oração que ela faz a função de aposto, né? É uma oração apositiva. Mas essa oração, ela só tem a função aí de explicar um detalhe sobre a mãe, né? Que ela era uma convidada de honra. Por isso, o verbo aí, ele deveria estar no plural, concordando com os dois núcleos, né? Menina e mãe. Por isso, se atrasou, está errado. Agora, a alternativa B. Começou a conversa falando nas mudanças que estava havendo em toda parte. Nessa alternativa, nós vemos uma locução verbal. Estar, né? O verbo estar, o verbo haver. Mas veja que o núcleo do sujeito, né, dessa oração é mudanças. Começou a conversa falando nas mudanças que estavam havendo. Então, aí o verbo ele deveria concordar com mudanças, que está no plural. Então, o correto seria mudanças que estavam havendo em toda parte. Agora, a última alternativa D. Ainda falta 2 quilômetros para chegarmos lá. Aí, nesse caso, como usou o numeral 2, né, 2 quilômetros, aí sim o verbo tem que estar no plural. Ainda faltam 2 quilômetros para chegarmos lá. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a segunda questão. Bora! De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Infelizmente, a comissão diretiva se opôs à paralisação das aulas naquela ocasião. Alternativa B. Mesmo sob protestos, não foi autorizada em hipótese alguma a rescisão do contrato. Alternativa C. Até mesmo os fãs consideravam os hábitos de higiene da estrela muito excêntricos. Alternativa D. Durante a crise, outras doenças agiram como catalisadores do pânico da população. Dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta para responder. Se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você errou. Errou! Lá na alternativa B tem uma palavrinha escrita errada, rescisão. Tem um S antes aí do C. Então, correto, né? A gente se escreve rescisão. E a alternativa A também tem uma palavrinha errada, que é comissão. Comissão não se escreve com cedilha, mas sim com 2 S's.
E por último, na alternativa D também, catalisadores, né? É com S, não com Z. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Até mesmo os fãs consideravam os hábitos de higiene da estrela muito excêntricos. Todas as palavrinhas aí estão escritas corretamente. Então, se você tem algum problema com ortografia, né, você pode estudar a formação de palavras, mas é muito importante ler bastante, né? Quando você tem um vocabulário extenso, você dificilmente vai cair nessas pegadinhas. Então, gabarito, alternativa C. Vamos para a nossa terceira questão. Faleceu. O recomendado em meio à pandemia que vivemos era levar segurança, sobretudo que eram mais vulneráveis, e assim resistir possíveis efeitos negativos. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto ao uso da crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Alternativas A, B, C e D. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já eu volto com a resposta. Beleza, voltando para responder essa questão, se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você está em dia com os seus estudos de crase. Essa é a alternativa correta. Que demais! Mas vamos analisar aí por que é a alternativa B. Vamos começar da última lacuna, que eu acredito que seja mais fácil da gente responder. Veja aí que nas alternativas, o A ele está sempre no singular, né? Seja com crase ou sem crase. Mas depois da lacuna tem uma palavra no plural, possíveis. Se você já estudou crase alguma vez na sua vida, você deve lembrar daquela frase. A no singular mais palavra no plural, crase se deu mal. Então não existe crase quando o A está no singular e a próxima palavra ela está no plural. Então aí você já conseguiria excluir as alternativas A e D, porque aí tem o A craseado. Aí olhando para as próximas alternativas, a B e C, você vai ver que a primeira lacuna tem crase, então você nem precisaria perder tempo com elas. Você já sabe que ali em meio à pandemia tem crase. Você teria mais que pensar, né, na segunda lacuna, que é com o pronome aqueles. Veja aí que o verbo é o verbo levar. Então, quem leva segurança a alguém. Então, era levar segurança, sobretudo, àqueles, com crase. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Porque o verbo levar é um verbo transitivo direto e indireto. Aí, no caso, quem leva segurança a alguém, ou seja, àqueles que eram mais vulneráveis. Vamos agora para a nossa quarta questão. Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra, me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto aos verbos, assinale a alternativa em que o verbo na voz passiva está na voz passiva pronominal. Alternativa A. Alguns alunos se feriram ao usar a tesoura pela primeira vez. Alternativa B. Cachorros e gatos são colocados para adoção todos os dias. Alternativa C. Meu pai e minha mãe conheceram-se em uma festa de casamento. E alternativa D. Com frequência colocam-se apartamentos para alugar nessa região. Vou dar 2 segundinhos para você pensar e já volto com a resposta. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente posta. Beleza, de volta para responder. Se você assinalou a alternativa C de casa, parabéns, você errou. Você parece burro! Ei, mas é burro! Porque o correto é a alternativa D. Com frequência, colocam-se apartamentos para alugar nessa região. Aqui nessa alternativa, nós temos um verbo transitivo direto.
acompanhado por um pronome que indica essa passividade. Então, aí nós temos uma voz passiva pronominal ou voz passiva sintética. Mas já nas outras alternativas não ocorre a mesma coisa. Primeiro, vamos ver aí a alternativa B de bola. Cachorros e gatos são colocados para adoção todos os dias. Veja que aí nós temos a voz passiva, mas você não encontra nenhum pronome aí. E como diz lá na questão, nós precisamos de a voz passiva pronominal. Então a B já poderia descartar logo de cara. Já nas alternativas A e C, nós vemos pronomes. Mas esses dois pronomes são pronomes reflexivos. O que é um pronome reflexivo? É quando ele indica que o sujeito ou os sujeitos, eles praticam e sofrem a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, na alternativa A, alguns alunos se feriram, ou seja, eles praticaram a ação de ferir e, ao mesmo tempo, sofreram a ação de ser feridos. Então, esse pronomezinho C é um pronome reflexivo. Da mesma forma, na alternativa C, meu pai e minha mãe conheceram-se. O pai e a mãe praticam a ação de conhecer e também são conhecidos. Só que aí, no caso, por ser duas pessoas, né, dois sujeitos, então esse é um pronome reflexivo recíproco, que dá essa ideia de reciprocidade entre duas pessoas. Então, apenas na alternativa D, nós temos o uso do pronome apassivador. Aí, como nós vimos, os apartamentos são colocados para alugar nessa região. Apenas nessa frase, né, o apartamento sofre a ação. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos agora para a nossa quinta questão, que diz assim: analise o trecho abaixo. Multiplicam-se os meios técnicos e científicos ao nosso dispor, mas não temos ideia alguma de para onde navegamos. Assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada do mesmo tipo da destacada acima. Alternativa A. Não queriam buscar um destino, ainda assim continuavam a navegar. Alternativa B. Era necessário navegar, mas também procurar um destino. Alternativa C. Queriam chegar a um destino, logo puseram-se a navegar. E a alternativa D. Puseram-se a navegar, pois era preciso alcançar um destino. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já estou de volta com a resposta. Ok, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa A, você está correto. Acertou, miserável. Veja aí que na frase, né, no trecho, a frase destacada, ela dá a ideia de adversidade. Então, olha, multiplicam-se os meios técnicos e científicos ao nosso dispor, mas não temos ideia alguma de para onde navegamos. Então, embora eles tenham vários meios técnicos, eles estão perdidos ali, né? Não sabem para onde vão navegar. E da mesma forma, na alternativa A, também traz a ideia de adversidade. Olha, não queriam buscar um destino, ainda assim continuavam a navegar. Da mesma forma, dá a ideia de adversidade. Já nas outras alternativas, olha, a alternativa B, ela dá a ideia de adição. Era necessário navegar, mas também procurar um destino. Então, dá a ideia de adição. Alternativa C, dá a ideia de conclusão. Olha, queriam chegar a um destino, logo puseram-se a navegar. Então, é uma conclusão. E a alternativa D é uma explicação. Puseram-se a navegar, porque ou pois era preciso alcançar um destino. Então, a única alternativa aí, né, que tem o mesmo sentido do trecho é a alternativa A. Vamos agora para a nossa sexta e última questão de hoje. Faltam-nos estrelas que nos indiquem o destino. Assinale a alternativa que apresenta uma frase em que a palavra destacada pertence à mesma classe gramatical que a palavra que
destacada acima. Alternativa A. Minha mãe chamou-nos a atenção, de modo que foi preciso parar. Alternativa B. Queria que parássemos e lavássemos as mãos. Alternativa C. Visitáramos as meninas que haviam passado mal. E alternativa D. Que surpresa foi receber notícias delas. Vou dar 2 segundinhos e já volto com a resposta. Beleza, de volta para responder essa questão. Se você escolheu a alternativa C, visitáramos as meninas que haviam passado mal, parabéns, você acertou. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Veja aí que na frase faltam-nos estrelas que nos indiquem o destino. Esse que, ele é um pronome relativo. Ele está no lugar de estrelas. Para você identificar o pronome relativo, você pode trocar ele por o qual, a qual, os quais, as quais. Então veja, olha, faltam-nos estrelas as quais nos indiquem o destino. E da mesma forma lá na alternativa C, visitáramos as meninas as quais haviam passado mal. Então esse que na alternativa C também é um pronome relativo que está aí no lugar de meninas. Já nas outras alternativas, o que ele tem outra função. Por exemplo, aí na alternativa A, o que ele faz parte de uma locução conjuntiva, de modo que. Esse de modo que, ele dá a ideia de consequência. Por isso, ele pode ser uma conjunção consecutiva. Veja aí, olha, minha mãe chamou-nos a atenção, de modo que foi preciso parar. Então, algo, né, a mãe ter chamado a atenção, levou à consequência deles pararem. Então, aí esse que ele faz parte de uma locução conjuntiva consecutiva, que dá a ideia de consequência. Agora, na alternativa B, queria que parássemos e lavássemos as mãos. Aí, no caso, esse que é uma conjunção integrante, que nós podemos substituir por isto ou isso. Queria isto ou queria isso, que parássemos e lavássemos as mãos. Agora, a C nós já vimos, né? Alternativa D. Esse que aí é um advérbio de intensidade. Que surpresa foi receber notícias delas. Aí você pode também substituir o que por quão. Quão surpreendente foi receber notícias delas. Então, apenas aí na alternativa C, o que ele era um pronome relativo, assim como no trecho acima. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.